Fala pessoal, Bruno aqui e hoje a gente vai falar sobre essa pesquisa Quest que saiu e que ela tenta demonstrar os cenários que estão se formando para as eleições de 2026. Mas eu vou te mostrar a realidade do que está acontecendo. Fica aí no vídeo, já curte aqui e enquanto eu começo aqui, que eu estou raspando para baixo, comenta aqui alguma coisa para me ajudar na relevância, tá? E depois no final do vídeo, se for interessante, você encaminha para alguém. Lula lidera todos os cenários para 2026, mas a rejeição é de 49%, diz Quest. Salva esse número aí, 49%. Quando você tem aquela margem de erro de 2% para mais ou para menos, então ele pode ter 51% de rejeição. E a gente sabe que ninguém ataca o rei de graça, né? Então, sempre as coisas são um pouquinho enviesadas no Brasil. E aí, na pesquisa, mostram vários cenários. E nos cenários principais que eles usam são cenários de segundo turno. Porque no primeiro turno tem muita gente que não é nem conhecida e pode aparecer, então ele não define muita coisa. Mas o que define mais é o segundo turno, até porque você pega os mais conhecidos, os mais prováveis, né, ali, e joga. Então, ficou Lula, 41% contra Gustavo Lima, 35%. Lula contra Eduardo Bolsonaro, 44 Lula, 34 Eduardo Bolsonaro. Lula e Marçal, 44 Lula, 34 Marçal, exatamente igual ao Eduardo Bolsonaro. Lula 43, Tarcísio Freitas 34. Lula 45, Romeu Zema 28, já cai bastante. Lula 45%, Ronaldo Caiado 26%. Com margem de erro e tudo mais, entrevistaram 4.500 pessoas com mais de 16 anos em todo o Brasil entre o dia 23 e 26 de janeiro. Agora, né? Aí um detalhe bem legal que está aqui é: Bolsonaro empata com Lula na pesquisa espontânea, ou seja, naquela pesquisa que fala quem você vai votar, quem é que você vai votar. Então, teve empate de Bolsonaro e Lula. O Lula está na televisão, o Lula é presidente, o Lula tem vários ministros, o Lula é sempre falado muito bem pela grande mídia, o Bolsonaro está inelegível, o Bolsonaro, todo mundo tem medo de defender o Bolsonaro, todo mundo tem medo de falar do Bolsonaro, porque senão o cara pode ser preso, boicotado, alguma coisa acontece, né? Não sei quem faz, mas alguma coisa acontece. E mesmo assim, eles estão empatados. E aí o outro nome que aparece bem de longe, né, nas intenções é o Gustavo Lima, óbvio, porque ele é muito famoso. E aí eu quero trazer um pensamento que no segundo turno já não é mais eleição normal. Não é eleição de quem eu prefiro, muitas das vezes. É eleição de quem eu não quero que esteja lá, né? Porque quem você prefere, você votou ali no primeiro turno. Então, muitas vezes, o que define o segundo turno é quem tem maior rejeição, geralmente, é quem perde. É o que vem acontecendo nos últimos tempos e poucas vezes isso é. Então, muita gente olha intenção de voto, isso vale muito para primeiro turno, e para segundo turno vai muito a rejeição. E a gente está vendo ali que não falou sobre a rejeição do Bolsonaro, mas falou sobre a rejeição do Lula. Lembrando que o Bolsonaro é atacado diariamente. É bandido, a família não sei o que, X milhão, 30 mil reais, cadê o Queiroz? Um monte de narrativa que até hoje não foi provada. Né? Se foi provado, não apareceu na televisão, não apareceu no jornal e nada. Né? Isso aqui me leva a pensar que ou
o Lula vai melhorar a economia nos próximos tempos, que para ele precisa fazer isso, caso ele queira concorrer, ou pelo menos arriscar concorrer, ou indicar alguém. Esse é um cenário. Inclusive está tendo movimentação de que o Haddad iria para a Casa Civil e o Alckmin, que é bem integrado com as pessoas das indústrias, iria para a economia para tentar melhorar um pouco, mas se o Lula, né, por ordem dele, o governo não começar a gastar um pouco menos, as coisas não vão melhorar, não importa quem esteja num lugar ou no outro, importa as ações. E eu falo isso porque um monte de gente era crítico do Bolsonaro, mas ele estava fazendo a economia andar. Ele fez o país economizar, ele fez as estatais terem lucro, ele conseguiu baixar os impostos e mesmo assim sobrar dinheiro. Então teve uma boa gestão. Obviamente que não foi ele escolheu o Paulo Guedes, que escolheu outras pessoas, e não é o cara que faz o presidente, mas ele direciona tudo, né? Então os benefícios ou malefícios vão para ele, como tem que ser. Assume a culpa, né, se tem algum problema, mas dando tudo certo, o cara tem a vitória. Então não é uma briga justa, não é correto o que é feito, né? Para um bom desempenho do Brasil, para a melhora futura, não é o caminho que tá sendo traçado. E muita gente não entende e acha que as coisas são decididas só agora e pronto, é que essas dívidas altíssimas que estão sendo feitas agora são nossos filhos que vão pagar. Quando a bolsa cai, juros futuros sobe, dólar sobe, é com a expectativa que vai ter problema no médio e longo prazo. Todas essas ações de gasto mais alto é boa para o curto prazo. Esquenta a economia, tem mais dinheiro no mercado. Só que daqui a pouco começa a vir inflação. É exatamente igual aconteceu na transição do Lula para Dilma. E a bomba caiu no colo da Dilma. Então, se o Lula não sair, eu tenho certeza absoluta que a bomba está plantada. Está prontinho para dar merda pro próximo. Se ele sair, é porque ele não conseguiu fazer o trabalho ainda, que é preparar alguém para ficar no poder. Essa galera é viciada em poder. Eles são loucos por poder. Eles estão desde 2000, 2003 no poder. Imagina, ficou um pouquinho de tempo só longe e o Brasil começou a se desenvolver. E aí na época eles estavam no poder, tinha o boom das commodities, podia gastar, roubar, fazer o que quiser, meu amigo, fazer coisa errada, qualquer coisa vai dar certo, porque é muito dinheiro entrando no país. O mundo todo estava voando, dando certo. Só o Brasil que não acompanhou. Como eu venho falando, não adianta o cara entender, querer falar sobre investimento sem falar de política. E não adianta ser assim, 8 ou 80. Você precisa de um meio termo. Você precisa entender o que está acontecendo. E não é assim, foi decidido isso, então esse investimento aqui é bom, eu vou ficar rico e é assim que vai. Não é assim, você vai acompanhando. Você vai acompanhando. Tem momentos para tudo. Então imóvel não presta, alguns falam. Qual momento? Qual momento que ele não presta? Você vai comprar quando a taxa de juros está mais alta da história ou você vai comprar quando ela está mais baixa da história? Ações não prestam. Você vai comprar as ações quando ela está barata ou quando ela está cara? O Bitcoin é que é a melhor coisa do mundo. Ele é a melhor coisa do mundo quando ele está barato ou quando subiu muito? Essas perguntas você tem que se fazer. Eu não sou teu pai. Mas você tem que aprender. Pensar. Sempre que a boiada está indo para um lado, está indo para um lugar, analisa bem e vai exatamente para o lugar oposto. Aí você vai ter um resultado diferente da boiada. Porra, mas a boiada vai para lá e a boiada consistentemente, por muitos anos, tem feito merda. Faça exatamente ao contrário. Não precisa inventar a roda. Isso aqui é um vídeo muito geral, muito amplo, mas que serve para você pensar. Traz para a tua realidade, traz para os teus negócios, traz para a tua visão de política. Você está vendo que está encaminhando? Não tem como falar, então o que vai acontecer agora? O Bolsonaro pode voltar a ser elegível. Até o Lula pode fazer uma pressão para ele voltar a ser elegível.
pro Lula é interessante, ele tem uma briga boa, né? Ele vai encarar? Já pensou? Não sei se ele vai encarar. Ou será que ele vai ficar repetindo com a Dilma, igual foi na época da Dilma, travando tudo, segurando o preço de combustível, tem eleição, aí ele ganha, no outro dia solta tudo. Aí vai ter impeachment, vai sujar o nome dele. Não que o nome dele seja limpo, mas o nome dele não é limpo, o nome dele é muito sujo, no meio das pessoas de bem, no meio das pessoas que têm muita noção das coisas, que tem que é um pouco mais correto, ou que tem mais noção, não vou dizer que é inteligente. Porque ou a pessoa não sabe do que está falando quando defende ele, ou a pessoa sabe, mas tem algum interesse. Não existe outro ponto, né? Agora observar. Teve a mudança agora no Senado e na Câmara dos Deputados. Alguns falaram sobre acordão com Bolsonaro. Eu não sei, não adianta a gente só ficar olhando sobre discurso, porque o discurso todo mundo vai olhar, o discurso chama a atenção de todo mundo, né? Eu acabei de falar que quando todo mundo está indo numa direção, para e pensa. Todo mundo que vai para o lugar errado. Todo mundo, porra, essa aqui, ó. A população média brasileira tem investido mais no tigrinho do que comprado bolsa brasileira. E você vai comprar tigrinho também? Quando o dólar está nas alturas, quando o Bitcoin está nas alturas, é quando o brasileiro mais compra. Você vai seguir então a manada. O brasileiro está sabendo fazer boas escolhas ou não? Né? Isso é uma coisa para a gente pensar. Caminha esse vídeo aqui para quem você acha que precisa entender essa visão e analisar o cenário para entender onde é que a gente está, para onde é que a gente vai.